Eu arriscaria dizer que o Gary 11 ele é o MXRF11 dos fundos imobiliários de tijolo, um dos mais queridinhos entre os investidores. E justamente devido a esse aumento de popularidade, quando nós temos queda nas cotações do fundo, muitos investidores acabam ficando preocupados. Se a gente for dar uma olhadinha, só no último mês o Gary 11 acumula uma desvalorização de quase 7%. Daí bate o questionamento: será que tem alguma coisa acontecendo ou é apenas uma movimentação de mercado? E para chegarmos numa resposta certeira, vamos analisar melhor o fundo durante esse vídeo. Começando aqui, abrindo o site da UVP Analítica, abrindo a página do Gary 11, e de fato, a gente já consegue perceber que sim, o fundo está descontado. O P sobre VP, você sabe que é um indicador que muitos investidores utilizam para saber se o fundo ele está sendo negociado com ágil ou deságil, ou seja, acima do seu valor patrimonial ou abaixo do seu valor patrimonial. No caso do Gary 11, hoje ele estaria sendo negociado mais ou menos com 15% de desconto. E isso é diretamente refletido no dividend yield, porque eu já falei várias vezes aqui no canal que o dividend yield ele é uma divisão dos dividendos distribuídos pelo fundo nos últimos 12 meses pelo preço da sua cota no mercado. Então, se você abrir a sua corretora hoje, qual é o preço que está sendo negociado, Gary 11? Quanto menor o preço do fundo no mercado, maior o dividend yield. Então, o fato do fundo estar descontado faz com que o dividend yield dele fique mais elevado. Por isso que não é muito bom você balizar as suas escolhas apenas através do dividend yield, porque às vezes o fundo ele pode estar descontado por um movimento geral do mercado, mas ele pode estar passando por algum problema, acaba ficando mais descontado e o dividend yield acaba ficando mais elevado. Então você ali acaba camuflando um problema, achando que o fundo está ótimo, dando altos retornos. E para termos mais informações, vamos abrir o último relatório gerencial do mês de dezembro do fundo. A gente já consegue dar uma olhadinha nas principais informações sobre ele. Primeiro, o fundo agora tem 40 imóveis, porque ele acabou de adquirir 15 imóveis do Carrefour, então o portfólio do fundo aumentou, tendo agora 40 ativos. Você provavelmente já sabe que uma característica do Gary 11 é ter 100% dos seus contratos atípicos, o que faz com que o prazo médio de duração dos seus aluguéis seja um prazo longo, um prazo hoje de 14 anos. E por que um contrato atípico ele é bom? Porque ele é um contrato ali com cláusulas diferentes do que um contrato típico. Então, a duração de um contrato atípico ela é maior, chega ali a 10, 15 anos. Além disso, você tem multas pesadas em caso de rescisão. Então, se o locatário ele reincide um contrato, ele precisa arcar com os aluguéis remanescentes. Vamos supor que o vencimento do contrato de aluguel termine em 2035 e ele reincida, saia hoje. Ele precisa arcar com todos esses aluguéis remanescentes até 2035. Já um contrato típico, a cláusula de rescisão ela é um pouco mais simplificada, a duração dos contratos são menores, mas você também acaba tendo uma certa rotatividade maior de inquilino, porque às vezes você tem um imóvel que ele não é tão personalizado assim, então caso o inquilino saia, você tem uma certa facilidade de realocar e encontrar outro locatário. Voltando para o relatório, um outro ponto ok do fundo é que a sua vacância hoje, tanto física quanto financeira, está zerada, ou seja, toda a sua área bruta locável está gerando renda para o fundo, nós não temos nenhum inquilino inadimplente, por isso que a vacância financeira também é zerada. O valor patrimonial por cota do fundo é de 9,30, ou seja, o valor justo do fundo imobiliário baseado no seu valor patrimonial é 9,30 por cota, e hoje ele está sendo negociado em 7,81. Então, sim, o fundo está descontado frente ao seu valor patrimonial. Ele tem uma boa liquidez, movimenta mais ou menos 6,6 milhões de reais por dia no mercado. Isso é um ponto importante. Muitas vezes os investidores acabam escolhendo fundos mais recentes e novos que não movimentam muito dinheiro diariamente no mercado. O investidor ele pode ter uma certa dificuldade de comprar e vender as suas cotas. Então, uma liquidez média diária ali acima de 1 milhão é bem plausível. O valor patrimonial do fundo hoje está em 1,3 bilhões. Você vê que ele está aumentando cada vez mais o seu portfólio, fazendo novas emissões, então o fundo ele vem crescendo substancialmente. A taxa de administração dele é uma taxa ok, entre 0,9% a 1%, é mais ou menos a média do mercado. O único ponto ali é que ele tem taxa de performance. Eu particularmente não gosto muito de taxa de performance, é uma taxa de 20% sobre o que exceder IPCA mais 6. Então, todas as vezes que o gestor conseguir entregar uma rentabilidade para os seus cotistas acima de IPCA mais 6, o que exceder esse valor 20% será para a taxa de performance. E o que o investidor precisa estar ciente nesse momento sobre o Gary 11?
Primeiro ponto, o fundo acabou de fazer uma aquisição de 15 novos ativos do grupo Carrefour em uma transação que totalizou 725 milhões. Desse montante, ele utilizou 341 milhões que estava em caixa para conseguir realizar o pagamento desse montante e os outros 384 milhões, ele fez uma securitização de recebíveis oriundos do contrato atípico de locação de 13 anos firmados com o Carrefour. E se você não entendeu muito bem essa última frase aqui, calma que eu vou te explicar. A gente acabou de ver que ele fez um contrato atípico de locação de 13 anos com o Carrefour, ou seja, ele tem uma previsibilidade no recebimento desses aluguéis. Só que se o fundo ele está precisando de dinheiro, o que ele pode fazer? Ele pode procurar uma securitizadora, empacotar todo o recebimento desses aluguéis durante 13 anos, vender para a securitizadora. Então agora ele tem um recebimento antecipado desse fluxo de aluguel. O que a securitizadora faz? Ela emite um título de renda fixa conhecido como CRI. Então daí os investidores compram, investem nesse CRI e eles serão rentabilizados através de uma taxa indexada à inflação ou até mesmo indexada ao CDI. Só que agora o fundo ele tem um compromisso a honrar, ele tem uma dívida, porque ele teve a antecipação desse fluxo de aluguel, mas agora ele tem que realizar também o pagamento. Então, por isso que é muito importante que a gente fique de olho na alavancagem dos fundos. Tanto que, se a gente voltar para o relatório, nós vamos ver que a alavancagem do fundo hoje está na casa de 35%. Porém, eles salientam que essa alavancagem final ficará estimada em 24% ou 26%. Por quê? Porque o fundo ele também está no processo de venda de um dos seus ativos, do imóvel localizado no município de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, que é o BRF Visa. O valor total da venda é de 273 milhões e 444 mil. Então, após ele realizar a venda desse ativo, a sua alavancagem vai diminuir, vai ficar ali mais ou menos no patamar de 25%, o que não deixa de ser uma alavancagem um pouco elevada para fundos imobiliários, tá? Eu particularmente gosto de fundos ali que trabalham até no máximo com uma alavancagem de 20%. Porém, o investidor de Gary 11 tem que estar ciente que é característico do fundo. O fundo sempre trabalhou com uma alavancagem um pouco mais alta. É lógico, ele evita que essa alavancagem se torne algo extremamente preocupante, mas ele costuma trabalhar com uma alavancagem acima da média. Então, se você é investidor, você precisa estar com esse ponto em mente. Justamente por isso que, inclusive, ele consegue entregar um resultado em relação aos seus dividendos maiores do que até mesmo muito dos seus pares. Por quê? Se ele tem uma alavancagem maior, ele corre relativamente um pouco mais de risco. Então, ele consegue entregar um resultado maior. Para a gente conseguir chegar nesse patamar de alavancagem, é só a gente fazer uma simples divisão. A gente divide ali, basicamente, a dívida total do fundo, as suas obrigações e os seus passivos, sobre o patrimônio líquido. Assim, a gente consegue ter noção, de fato, o quanto o fundo está se alavancando. Porém, ele fala para a gente que ele tem hoje 441 milhões de reais em caixa, o que cobriria por 9 anos todas as obrigações que o fundo tem. Então, relativamente, por mais que ele seja um fundo alavancado, ele consegue fazer uma boa gestão dessa dívida através da estruturação de CRIs casadas com os contratos de aluguéis atípicos, que foi a operação que eu acabei de te explicar. Você viu que ele fechou um contrato atípico com o Carrefour, utilizou essa segurança de um contrato atípico e fez uma dívida com o mesmo prazo de duração. Então, assim, o fundo Gary 11 ele tem uma gestão ali mais ativa, ele vende imóvel se precisar vender para gerar lucro, ele trabalha com uma alavancagem um pouco acima da média, e isso de certa forma pode trazer ali retornos maiores, como também um pouco mais de risco, e você como investidor tem que estar ciente disso. Um outro ponto sobre o Gary 11 é que ele não tem muito locatário, como você pode perceber, a gente está falando de BRF, Air Liquide, Souza Cruz, Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar, Almanara e o Grupo Carrefour, conhecido também como Atacadão. Então, por ele ter poucos locatários, ele tem uma certa concentração de receita. Mais ou menos 31% da receita que o fundo tem todos os meses é proveniente apenas do Atacadão. Então, o que o fundo ele faz? Ele busca instituições com boas classificações. Se ele já tem uma certa dependência, ele não pode alugar ali os seus imóveis para certas empresas que sejam arriscadas, que têm risco ali de dar calote e ficar inadimplente. Então, você pode perceber que ele busca ali empresas com ratings máximos, tanto pelo S&P, tanto pela classificação do Fitch. Então, isso é um ponto também positivo para o fundo, apesar dele ter essa certa concentração. Subindo mais um pouco o relatório, a gente consegue perceber que o fundo hoje está com uma boa diversificação geográfica dos seus imóveis. Então, ele tem hoje ali imóveis em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, e conseguimos perceber também aquela questão da concentração de receita. 31% Atacadão, 19% Souza Cruz, 19% Grupo Mateus,
16 Grupo Pão de Açúcar e 10% BRF. Por isso a importância dele procurar boas empresas com uma boa classificação de crédito para ele diminuir o risco da inadimplência. 66% hoje focado em renda urbana. O fundo, antes de toda essa transformação, ele era um fundo ali logístico. Hoje a gente pode perceber que majoritariamente ele está se tornando um fundo de renda urbana. É lógico, a classificação dele ele é um fundo híbrido, porque ele tem tanto ativos voltados para a renda urbana quanto voltados para logística. Quando a gente fala ali do segmento de renda urbana, a gente está falando de imóveis comerciais. Então, por isso que a gente tem ali atacarejos, a gente pode ter agências bancárias, hospitais, faculdades, né, instituições voltadas ali para a educação. Tudo isso engloba o segmento de renda urbana. Bom, subindo um pouco e falando agora mais sobre a distribuição de dividendos, o fundo ele também soltou o guidance, que é a projeção dessa distribuição. E ele fez uma redução nesse guidance. No caso, a distribuição ali na banda inferior está na faixa de 0,083 e na banda superior em 0,09, enquanto antes a gente tinha uma distribuição ali na faixa de 0,092. E por que que a gente viu ali essa leve diminuição? Subindo um pouco mais o relatório, a gente consegue perceber que a gestão ela desmontou parte das operações compromissadas que rentabilizava seu caixa e transitou estes recursos até o veículo responsável pelo pagamento da aquisição do Carrefour. Então, como ele utilizou parte dos recursos que estavam em caixa para essa nova aquisição que ele fez de 725 milhões, parte desse dinheiro que estava ali rendendo em operações compromissadas e gerava um dinheirinho a mais profundo, não estará mais ali rendendo. Então, por isso que a gente tem ali uma distribuição de dividendos menor. Mas não foi uma distribuição de dividendos que foi altamente impactada. E além desses acontecimentos, o fundo nos últimos meses fez mais uma emissão de cotas. Uma das formas de um fundo imobiliário captar novos recursos é fazendo a emissão de novas cotas. Então ele fala, ó, mercado, eu vou emitir novas cotas a um valor X. Você pode participar e adquirir novas cotas. Então o fundo ele estava idealizando fazer uma captação de 450 milhões de reais. Só que, na realidade, o Gary 11 conseguiu captar 194.329 mil reais. Ele não conseguiu captar nem metade do que ele estava idealizando. Por quê? Bom, primeiro porque o momento que a gente está passando é um pouco complicado de você fazer novas emissões. O Gary 11 fez uma emissão com um valor de cota a R$9. Então, o investidor ele poderia entrar ali no mercado secundário, ou seja, se você abrisse a sua corretora e digitasse Gary 11, você conseguiria comprar as suas cotas basicamente pelo mesmo valor do que elas estavam sendo negociadas na emissão. Então não fica uma emissão muito atrativa. Além do mais, como o mercado está descontado e de uma forma geral, o fundo ele está sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial, ele acaba tendo que fazer uma emissão abaixo do VP. E muitos investidores enxergam isso como um ponto negativo. Por quê? Pensa comigo. O fundo, antes da emissão, vamos supor, não estou dando o exemplo do Gary 11, eu só quero te mostrar o efeito de uma emissão que foi feita abaixo do valor patrimonial. Então, vamos supor que o fundo ele tinha 1 milhão de cotas e o patrimônio líquido dele era de 10 milhões de reais. Se a gente dividisse o patrimônio líquido pela quantidade de cotas, qual seria o valor justo que cada cota deveria ser negociada para ficar ali páreo com o valor patrimonial do fundo? O valor patrimonial da cota seria de R$10. Só que o fundo ele fez uma nova emissão. Ele fez uma emissão de 400 mil novas cotas. E o preço da emissão que ele fez foi um preço abaixo do valor patrimonial, porque o valor patrimonial dele era em 10. Como o mercado ali não está numa situação favorável, o fundo já estava descontado, ele fez uma emissão a R$9. Qual vai ser agora a composição do fundo após essa emissão? Antes, ele tinha 1 milhão de cotas, agora ele tem mais 400 mil. Então, a quantidade de cotas agora do fundo é de 1 milhão e 400. Qual é o novo patrimônio do fundo? Ele tinha um patrimônio de 10 milhões de reais, só que agora ele captou 400 mil cotas a R$9. Então, ele também aumentou o seu patrimônio. O seu patrimônio foi para 13,6 milhões. Se a gente fizer essa divisão, patrimônio líquido dividido pela nova quantidade de cotas, o novo valor patrimonial do fundo agora é de 9,71. Ou seja, você teve uma diminuição do quanto o fundo realmente vale. Então, você investidor que não participou dessa emissão, você tinha um fundo que estava valendo R$10 e que agora está valendo 9,71. Então, como a gente pode ter percebido, não tem nenhum motivo muito impactante que esteja ali fazendo com que o fundo tenha uma desvalorização das suas cotas. A gente bateu nos principais pontos.
uma emissão abaixo do VP pode sim acabar prejudicando a imagem do fundo no mercado e fazendo com que alguns investidores se desfaçam ou até mesmo deixem o fundo ali em quarentena, não aportem mais, porque um fundo fica fazendo constantemente emissões abaixo do VP. Isso acaba, querendo ou não, interferindo no patrimônio dos cotistas. Você acaba tendo um fundo que está cada vez mais diminuindo o seu valor patrimonial. Você tem a questão dessa movimentação que o fundo está fazendo, que ele fez uma aquisição de novos imóveis, ele tem uma alavancagem de natureza mais elevada, mas o que a gente consegue ver até o momento é que é uma alavancagem que está sendo controlada. Se você é cotista, é só você ficar acompanhando como vai ser ali o desenrolar dessa situação, como o fundo ele vai continuar gerindo as suas dívidas. Se ele continuar fazendo essa gestão de forma eficaz, sem gerar muita dor de cabeça para o cotista, tudo certo, vida que segue. E também temos essa diminuição de dividendos, que também tem muito a ver com a diminuição do dinheiro em caixa do fundo, no qual ele utilizava para investir em operações compromissadas, que fazia também ali uma receitinha extra para o fundo. Mas agora eu quero a sua opinião. Você é ou não é investidor do Gary 11? Você continua aportando ou não? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos sobre finanças e investimentos que saem por aqui. E só mais uma coisa, não custa você deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.